Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas no Inclusão para Valer, esse programa que está estreando aqui no canal Educação do MEC. É uma alegria poder começar essa conversa aqui, começar esse programa. Eu sou a Mariana Rosa, eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos arruivados, cacheados, na altura dos ombros. Estou usando uma roupa toda azul, blusa azul, calça azul, um sapato bege. E a gente está num ambiente aqui muito convidativo, eu diria, que é o Museu de Arte de Brasília, né? Cercadas de obras de arte, de pinturas, que eu acho que não deixa de ser um convite para a gente também criar a educação, pensar, criar a educação que a gente quer, né? E a escola que a gente deseja nesse século XXI. E é sobre isso a nossa conversa aqui ao longo dos episódios do programa Inclusão para Valer. Acho que é bom a gente lembrar que desde 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que a gente tem uma série de dispositivos e de diretrizes para orientar na prática a educação na perspectiva inclusiva, né? Então, obviamente que quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando da escola toda, mas a gente está, sobretudo, falando do acesso de um determinado grupo que até então era excluído ou segregado desse espaço. E aí, para fazer essa conversa hoje, eu estou muito bem acompanhada da Thaís Becker, e é uma alegria para mim tê-la aqui, porque além de minha amiga, ela é uma grande referência para mim nos estudos da deficiência e em toda a minha compreensão sobre a experiência da deficiência. Então, eu queria te agradecer muito e pedir para você se apresentar. Olá, tudo bem? Obrigada, Mariana, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que também me é muito caro enquanto pesquisadora e enquanto uma mulher com deficiência. Então, eu sou a Thaís, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados e ruivos abaixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo um vestido verde, um colete preto, e eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que é preta com rodas vermelhas. Graduada em Direito, Thaís Becker é mestra em Direitos Humanos e pesquisadora no campo dos estudos feministas da deficiência. Também faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisa das Políticas Públicas para a Inclusão Social da Universidade de São Paulo. Eu queria já começar com a pergunta de início mesmo, que é a pergunta básica, né? Então, como é que a gente pode entender a deficiência nos dias de hoje, Thaís? Uma ótima pergunta, Mari. Eu acho que para começar esse diálogo eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu não nasci com deficiência, eu me tornei uma mulher com deficiência ao longo da vida. À época eu fazia faculdade, né? Eu sou graduada em Direito. E eu me lembro muito bem quando eu retornei para a faculdade usando cadeira de rodas. E logo no início do semestre letivo, a gente tinha um estágio obrigatório que acontecia na faculdade, e aí o professor que mediava esse encontro, ele me comunicou que a gente ia participar de uma audiência de conciliação, que é um ato que acontece em processos, assim. Bom, eu me dirigi até aquele espaço e no momento que foi começar essa audiência, a pessoa que estava mediando olhou para quem eu estava acompanhando e falou assim: "Você pode, por gentileza, pedir para sua irmã te esperar lá fora?" E na hora que aquela pessoa falou aquilo, eu não entendi, porque eu sabia que a irmã dele não estava ali, não entendi o comentário. E aí eu olhei em volta e reparei que todas as pessoas estavam olhando para mim. E foi naquele momento que eu entendi que ela estava se referindo a mim. Bom, eu já tinha estado naquele mesmo lugar, com aquela mesma pessoa mediando meses antes, não sendo uma pessoa com deficiência, e nada disso tinha acontecido. Então eu fiquei muito impactada, né, do porquê ela primeiro não imaginou que eu poderia ser uma estudante, apesar de ter idade, vestimentas, né, para ser estudante. Então o simples fato de eu estar sentada numa cadeira de rodas fez com que ela não imaginasse esse como um futuro possível para mim. E para além disso, ela não perguntou diretamente, né? Ela perguntou para quem estava ao meu lado. Então essa situação, ela me despertou uma curiosidade, né? Que é porque nós, socialmente e culturalmente, agimos de uma maneira tão diferenciada em relação à deficiência. Por que a gente tem
essa compreensão social e cultural de que pessoas com deficiência não podem estar nas escolas, nas universidades, exercendo uma profissão, enfim, né? E aí foi a partir desse fato, assim, que eu comecei a estudar a deficiência e que eu conheci o modelo social da deficiência. E a partir desse conhecimento, né, desse contato, que eu entendi, então, que na minha experiência, né, a deficiência no século XXI, ela é uma experiência de opressão. Ela é resultado da relação de diferentes fatores que fazem, né, com que nós diariamente vivenciamos situações de obstáculos, coisas nesse sentido. Isso me leva para uma outra pergunta, né, assim, que é a gente entender a deficiência como uma construção social, né, e não como um laudo, não como um diagnóstico. Porque às vezes as pessoas acham que a deficiência é o relatório médico com o CID lá no final, né? E a gente está falando aqui da deficiência enquanto uma construção, né? Você podia explicar um pouquinho isso, essa diferença entre uma coisa e outra, e talvez dos modelos de compreensão da deficiência? Com certeza. Acho que historicamente a gente passou por diferentes formas de compreender a deficiência. Embora a gente diga que os movimentos sociais têm se articulado para pautar diferentes compreensões da deficiência, ainda assim essas compreensões todas coexistem, né? Elas estão aqui entre nós, entre os espaços, mas de maneira geral a gente tem organizado as formas de compreensão em dois lugares mais comuns, né? Claro que existem diferenças e tensionamentos, mas que seria a perspectiva médica e a perspectiva social da deficiência. Na perspectiva médica, a gente sempre imagina que a deficiência é algo que está no corpo da pessoa, né? Então, eu tive um acidente de carro, lesionei a minha coluna a nível cervical, recebi um diagnóstico médico escrito: a Thaís é tetraplégica. E aí, se a gente olha para essa situação a partir do modelo médico, a gente vai dizer, bom, a partir de agora, então, a vida da Thaís vai ser uma tragédia, assim, né? Aconteceu uma tragédia na vida daquela pessoa. Ficou incapaz, inclusive com muitas vezes esse atestado escrito, né, de incapacidade. E a partir de então, é isso que tem, né? Assim, é isso que tem para hoje. Não há possibilidade de dialogar para além disso. É algo realmente que é visto numa perspectiva individual. Isso foi questionado, né? Ainda tem sido questionado, especialmente a partir dos movimentos sociais e políticos de pessoas com deficiência, de dizer, olha, não é exatamente isso, né? A deficiência não é algo que está no corpo. A deficiência é algo que se dá no encontro de dois fatores, que eu diria, né? Que é sim o corpo da pessoa, a forma como aquela pessoa está no mundo, a forma como ela percebe a realidade, mas isso em encontro com uma sociedade que foi criada a partir de valores muito determinados, que não acolhem essa forma, é esse encontro que vai gerar a experiência da deficiência enquanto um aspecto de discriminação, né? E aí isso vai se dar justamente no modelo social da deficiência, que é essa compreensão de deslocar a percepção do corpo e perceber o todo, né? A sociedade enquanto uma estrutura que cria coletivamente a experiência da deficiência. E eu acho que é importante que se diga que, embora a deficiência tenha essa dimensão de ser uma experiência de opressão que nos coloca, né, a todo tempo em situações de violência e de discriminação, acho que a gente, enquanto pessoas com deficiência, também tem tentado produzir um outro lugar, né, da deficiência enquanto algo potente, sim, algo positivo que nos possibilita perceber as coisas de outra forma, estar no mundo de uma forma diferente, assim, né? Sem dúvida. Eu acho que tem um potencial de imaginação que a gente vai desenvolvendo, né? Porque para lidar com um ambiente, com um mundo bastante quadrado, né? Bastante estreito, acho que é a melhor palavra, estreito, né? Que não considera a variabilidade de corpos, de inteligências, de comportamentos, né? Que toma um determinado
modelo, como padrão, como ideal a ser perseguido, fica muita gente excluído disso, não só nós, pessoas com deficiência, mas muitas outras pessoas, né? E aí, para a gente poder tentar incidir, produzir outras maneiras de existir, né, que não sejam desse lugar da precariedade, mas que sejam do lugar da abundância, né, da criação. Eu acho que a gente precisa desafiar isso o tempo todo, né, coletivamente, individualmente. Então, é muito importante. E eu acho que essa compreensão é chave para a gente pensar a escola. Porque enquanto a gente estiver achando que o problema está na pessoa, localizado na pessoa, com um CID, com um laudo, e é aquela pessoa que é o desvio, que é o problema e que precisa ser endereçado, né, reabilitado, curado, né, normalizado, aí a escola não precisa fazer nada, né? E a escola, até pensando aqui como uma antessala do mundo, né? O mundo não precisa fazer nada. Basta que a pessoa se esforce, porque se você se esforçar, você volta a andar, né? Se eu me esforçar, eu volto a enxergar. E assim a escola não precisa produzir outros modos, outros tempos, outras práticas, outras relações, e a gente continua vivendo num ambiente que é ruim para todo mundo, né? Não só para nós. E aí você citou na sua fala, falou que isso é uma experiência capacitista, né? E eu queria que também você explicasse, então, porque a gente sabe que esse é um conceito novo, né? O capacitismo, assim, a gente aprende sobre outras opressões há mais tempo, mas o capacitismo ainda é um termo novo para boa parte das pessoas que não conhecem, e quando ele tem ganhado alguma visibilidade, né, ou ganhado alguma repercussão, para a gente não reproduzir uma palavra que está centrada no sentido da visão, né, fica parecendo que ele diz respeito só às pessoas com deficiência, né? E ele é mais amplo do que isso. Então, eu queria te pedir para explicar também. O termo capacitismo vem de uma ideia de que algumas pessoas não conseguiriam desempenhar uma capacidade mesmo esperada, né, digamos assim, e que isso por si só seria suficiente para colocar elas num lugar de menor valor social, assim, né? Então, o termo capacitismo, a gente pode pensar enquanto uma forma de preconceito que alcança essas pessoas que não conseguem performar, né? Que seria chegar próximo a esse ideal que foi construído como o ideal desejado, né? O ideal há um termo que a gente utiliza muito no direito, que é aquela coisa do sujeito universal, né? Quem a gente pensou socialmente como a pessoa que vai para a escola, a pessoa que vai trabalhar, a pessoa que vai alcançar sucesso profissional, mas que, na verdade, essa pessoa é um público bastante restrito e que pouco tem a ver com as diversas, né, infinitas formas de ser e estar no mundo.
recente, né? A convenção ela é de 2006, mas ela foi incorporada, trazida para o direito brasileiro em 2009. Então, a gente também está falando de legislações muito recentes, assim, né? Sim. E tanto a Lei Brasileira de Inclusão quanto a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência vão trazer importantes dispositivos sobre o direito à educação, né? A Convenção da ONU ela vai falar, por exemplo, o artigo, né, que trata da educação é o artigo 24, e ela vai falar que o governo brasileiro se compromete a estabelecer uma educação inclusiva em todos os níveis de ensino, trazendo também, por exemplo, que a alegação de deficiência nunca vai ser um empecilho para a participação dos estudantes com deficiência, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, no ensino regular, assim, né? Então, acho que esses são pontos bastante importantes que a Constituição demarca e que não podem, de nenhuma forma, ser questionado no âmbito nacional. E aí, pensando, a gente está falando aqui do direito, né? Ou seja, não é uma alternativa, uma opção, né? É um direito assegurado. Mas eu queria também te pedir, agora, para pensar um recado, né? Pensando que quem está nos assistindo, quem vai assistir esse programa, são os trabalhadores da educação, né? Os professores, os coordenadores pedagógicos, diretores, a cantineira, o cantineiro, o porteiro, enfim, as famílias, né, também, pensando na comunidade escolar como um todo e nos trabalhadores da educação. Para além de fazer porque você é obrigado pela lei, o que você diria? Eu percebo pela minha experiência, que a educação inclusiva ela é uma aposta no futuro, no sentido da sociedade que a gente quer construir. Na minha percepção, ela perpassa necessariamente pela convivência coletiva. E eu acho que esse também é um papel da escola, né? Propiciar que as pessoas convivam umas com as outras, né? Para além de aprender português, matemática, ciências, aprender esse encontro, né? Como que isso se dá, aprender como que eu posso ajudar um colega que usa cadeira de rodas, como que eu posso mediar alguma necessidade que ele possa ter, ou como que eu posso, enfim, interagir de fato com conforto, sabe? Sair daquela lógica do estranhamento, de, Sim. Nossa, o que aconteceu, né? Então, essa convivência que pode começar na escola, se a gente assumir essa postura, né? E aí, por assumir essa postura, em nenhum momento eu tenho a pretensão de dizer que isso seja fácil, que eu tenho certeza que é muito difícil, né? Existem muitas estruturas que vão impactando no dia a dia desse fazer, assim, né? Mas eu acho que é um compromisso que a gente pode ter, não de que a gente não vai errar, mas de que a gente está tentando construir isso junto também com esses estudantes, pensar junto com eles como a gente pode fazer e tentar encontrando caminhos para esse fazer no futuro que começa hoje, assim. Maravilhoso. Bom, por falar nesse aprendizado que se dá no encontro, né? Vamos ver o que a nossa plateia aqui hoje tem de perguntas, comentários. Olá, meu nome é André.